noite, galera tricolor, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel e a gente vai trazer notícias aqui do nosso Flusão. Hoje nós temos boas notícias, né? Já fazia tempo que a gente estava esperando e hoje finalmente o Fluminense vem com novidades de reforços, né? Já não era hora, né, galera? O Fluminense fechou um pacotão de reforços junto ao Atlético Mineiro. Foram 4 jogadores que vêm do Atlético. São eles: Guga, lateral direito. Guga vai ser contratado por 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. O jogador tem 24 anos. Keno, atacante de 33 anos. O Fluminense está adquirindo 50% do passe dele, tá? O Keno, o Fluminense vai contratar 100% do passe dele, vai comprar 100% do passe dele por 1 milhão de euros. É um jogador de 33 anos que vale 5 milhões de reais. O Vitor Mendes, zagueiro, vem por empréstimo. E o Natan, meio campo, já jogou no Fluminense esse ano, volta para o Flusão por empréstimo também. Então, com o Atlético Mineiro, galera, tá tudo certo, tá? Falta só o acerto com os atletas sobre salários e tempo de contrato. Eu acho que em 1 ou 2 dias, de repente, o Flusão já vai poder assinar com os jogadores e sacramentar as contratações. O Fluminense também faz sondagem por Lima, meia do Ceará, que foi rebaixado com o Ceará. É um jogador de muito talento, bate bem na bola, tem um bom toque de bola. Eu acho que tem tudo para dar certo no esquema do Diniz. E pode ser que o Lima desembarque no Rio de Janeiro para o Flusão em 2023. Vai ser um baita reforço Lima para o Flusão. O Fluminense desistiu também, gente, da contratação do Gabriel Suaço, de 25 anos, do Colo-Colo do Chile. O lateral esquerdo, o jogador pediu muito alto de salário. O Fluminense fez uma contraproposta para o jogador e o jogador bateu o martelo dizendo que realmente ele queria aquele salário que ele tinha pedido anteriormente. Então, com isso, o Fluminense se assustou e saiu do negócio, né? Já não era para menos, né? Um cara, quando começa com isso, não vai dar certo. Deixa ele lá, que ele está se achando o melhor lateral esquerdo do mundo, deixa ele lá, ele que fica esperando lá a Europa contratar, que ele vai ficar velho e não vai ser contratado. A Ferj, galera, tem aquele problema entre a Ferj, Botafogo e Vasco, né? Então, a Ferj agora propôs a dupla Fla-Flu 34 milhões, sendo 20 milhões para o Flamengo e 14 milhões para o Fluminense. Resta agora ao Fluminense dar o ok, tá? Então, o que está acontecendo, galera? Vasco e Botafogo bateram pé. Antes eles tinham aceitado 10 milhões. Só que quando eles souberam que o Flamengo estava negociando a parte com a Ferj, o Vasco e o Botafogo se revoltaram e agora não tem negócio, a não ser que sejam os mesmos valores para os 4. Então, com isso, a federação interrompeu as negociações com o Vasco e o Botafogo e tenta acenar com a possibilidade de dar 14 milhões ao Fluminense e 20 ao Flamengo. E resta agora o Fluminense dar o ok ou não, né? Se o Fluminense der o ok, vai ficar difícil de depois, tanto para frente com a Liga e também no Carioca do ano que vem, o Fluminense não aceitar receber menos que o Flamengo, né? Ao mesmo tempo, se ele disser não, ele vai ficar com menos 14 milhões que poderiam ajudar o Fluminense aí pelo menos no pagamento dessa compra de jogadores, com alguma coisa no seu orçamento, né? Não é nada, 14 milhões de reais são bem-vindos. Bom, então essa posição do Fluminense tem que ser dada para a federação e o SBT e a Record pularam fora. Sem o Vasco e o Botafogo, eles não querem transmitir o campeonato. Então, para a federação e para o Vasco, Flamengo, o Fluminense e Flamengo, só resta a Band. Então vamos ver como é que vai ficar a situação. André, volante do Fluminense, renovou seu contrato até o final de 2026, com um reajuste salarial no seu salário. Tá? Então, o André, mais do que merecidamente, é um dos melhores jogadores do Fluminense, é um dos melhores volantes do Brasil. Fatalmente, o André, nessas futuras convocações para a seleção, vai estar presente, porque ele é um baita jogador,
é um volante muito habilidoso, tem técnica, sabe sair jogando, enfim. Eu acho que o André vai evoluir muito ainda no futebol brasileiro. Nascimento, volante do Fluminense, de 23 anos, acertou o seu empréstimo para o Ituano de São Paulo. O jogador vai por um empréstimo, por 1 ano de empréstimo. Tá? Juventude negocia com o Fluminense o empréstimo de Samuel Granada, atacante do Sub-23, tem 23 anos, também por 1 ano. Tá? Então o Fluminense se mexendo para emprestar os garotos da base, para fazer com que esses garotos ganhem experiência, ganhem rodagem, emprestando para clubes brasileiros, para ver se essa garotada, quando volta com mais tarimba, com mais jogo de cintura, enfim. Se os jogadores se incorporam mais, né? Principalmente o John Kennedy, né, gente? Que não deu certo, o John Kennedy estava fazendo muita besteira aqui, e é bom o John Kennedy ter outros ares para ver se ele coloca juízo naquela cabecinha. Tá? O Fluminense ainda tem João Neto, e tem o Arthur, tem alguns volantes também, o Wallace, que também pode ser negociado, pode ser emprestado. O Fluminense tem vários jogadores que interessam a várias equipes também, mas é bom o Flusão ficar com alguns da base para poder fazer com que essa garotada comece a entrar aos poucos no profissional para ganhar experiência. Marcos Pedro, lateral esquerdo, é um jogador que deve subir e começar alguns jogos ou entrar no decorrer dos jogos para ganhar experiência. O Johnny, lateral direito, a mesma coisa. O filho do Iranildo, a mesma coisa. O Arthur, a mesma coisa. Enfim, são jogadores que tem que pegar tarimba. Luan Freitas, zagueiro. Davi, zagueiro. Enfim, são jogadores que tem que subir para poder pegar rodagem na equipe profissional, e quando a gente precisar deles, eles estarem já ambientados e poderem dar o melhor pelo nosso Flusão. Tá? Então, parabéns ao Fluminense, finalmente contratando. A gente estava vendo que dezembro já estava acabando, daqui a pouco janeiro começa, agora o pessoal ia se reapresentar e nada de reforço até agora. Então, pelo menos agora a gente vê uma luz no fim do túnel. Eu só não entendi o Guga, porque o Fluminense tem o Samuel Xavier e tem o Calegari, a não ser que o Fluminense vá fazer negócio com o Calegari, porque senão vai ficar 3 laterais direitos e nenhum lateral esquerdo, porque o Cris Silva não conta, né? Cris Silva e nada é a mesma coisa. O Alexander está jogando improvisado, ele jogou bem os 3 jogos, mas é um jogador improvisado na lateral, então por enquanto a gente não tem lateral esquerdo. Então é necessário o Fluminense contratar um lateral esquerdo, sim. Tá? É muito importante a gente ter um lateral esquerdo, porque a gente vai disputar várias competições, Libertadores, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca. Então a gente tem que ter um time, não só os titulares de bom nível, mas também os reservas. Então é muito importante que a gente contrate um lateral esquerdo. Tá? A gente precisa também de um jogador, um volante, né? A gente precisa de um volante e, se puder, um homem de linha de fundo. A gente contratou o Keno, vai contratar o Keno, né? Mas o Keno é um jogador que ano passado ficou muito tempo machucado. É um jogador que é muito habilidoso, é muito talentoso, mas o problema do Keno é que vira e mexe, ele se machuca, né? É um jogador de canela de vidro. Então a gente tem que ter muito cuidado para não só depender do Keno e no decorrer dos campeonatos a gente ficar sem o Keno e não ter um jogador ali de linha de fundo. Então o Fluminense tem que ter essa visão também. Tá? Mas começou bem, entrando no mercado com tudo, trazendo 4, 5 jogadores de uma tacada só. Isso é legal, isso dá uma alegria para nós torcedores, onde a gente acha que vai ter um futuro melhor para o Fluminense esse ano. Tá? Quem sabe aí a gente já levanta aí o Carioca e briga por um título nacional pelo menos, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores. Amanhã a gente vai gravar um novo vídeo para vocês, atualizando vocês cada vez mais. E peço que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative as notificações e que deixe um like, que é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores e até amanhã, galera.